O engenheiro António Flor também defende esta ideia. É autor de uma tese de doutoramento no Instituto Superior Técnico que mostra que existem derrapagens financeiras nas obras públicas em praticamente todo o mundo. Os valores é que são diferentes. Aquilo que nós vemos é que a nossa realidade em termos de desvio àquela data estava ligeiramente acima da dos outros países. Portanto, nos outros países andávamos entre 6% a 20%, 30%, e nós aqui, pelo menos com os dados que eu tive do acesso do Tribunal de Contas, nós estávamos a falar, nós acima dos 100%. A Carril tornou-se na estrada mais cara de sempre construída em Portugal. Este último troço entre a Buraca e a Pontinha, que tem quase 4 km, foi orçamentado em 111 milhões de euros, ou seja, 30 milhões de euros por quilómetro. A derrapagem de custo é atualmente de 5%, cerca de 5 milhões de euros. Acontece, por exemplo, que há duas PPPs, entre outras, que são muito conhecidas dos portugueses, que é a Lusoponte, a travessia do Tejo, na ponte 25 de Abril e na ponte Vasco da Gama, e depois a Fertagos, que é o eixo norte-sul, que é o transporte ferroviário para a outra banda. Estas duas PPPs foram anunciadas e concebidas a custo zero para o erário público e, portanto, para o contribuinte. Como é que isto se passava? Os privados faziam o projeto, construíam, mantinham e depois exploravam. E ao explorar, iam-se pagar do respectivo investimento e, portanto, o contribuinte, o erário público, não pagava nada. Mas o Estado acabou por pagar e até agora não foi pouco para um projeto anunciado de início como autossustentável. A concessão com o Lusoponte foi assinada em 1994 pelo então Ministro das Obras Públicas, Ferreira do Amaral. Nos últimos 17 anos, o contrato inicial já foi alterado 8 vezes, fundamentalmente por causa da política tarifária. De cada vez que o contrato foi revisto, a concessionária foi sempre compensada. No total, a Lusoponte já recebeu mais de 410 milhões de euros em indemnizações. No contrato que o Estado fez de concessão com o concessionário, teoricamente, as coisas eram que o Estado não pagava nada, o concessionário assumia o risco, cobrava as receitas e o Estado ficava liberto de responsabilidades, inclusive de dívidas. Portanto, o Estado não devia ficar a dever nada por aquele ponto. Acabou por ter de pagar alguma coisa. Porquê? Porque o próprio Estado propôs, ao longo do prazo da concessão, alterações ao contrato de concessão. Já vai na 8ª, se não me engano. Algumas alterações eu até aceito que sejam de aceitar e propor. Outras, na minha opinião, não. A Casa da Música atrasou-se 4 anos e meio e, portanto, era feita, tinha sido decidida para o evento internacional Porto Capital da Cultura, apareceu 4 anos e meio depois, mas, por exemplo, o túnel do Terreiro de Paço, que se atrasou 7 anos e 8 meses. A derrapagem financeira da Casa da Música foi de 228%. 77 milhões de euros a mais do que estava previsto. Foram celebradas 33 adendas ao contrato inicial. A obra era gerida por uma sociedade própria, na altura por 2001 e depois, mais tarde, a Fundação. É inconcebível, na minha perspectiva, não é admissível que haja obras públicas que começam com um determinado orçamento e acabem mais tarde, porque, inevitavelmente, isso só pode acontecer por 2 razões. Porque não houve nenhum terremoto, não houve nenhuma catástrofe, nem nenhum tsunami, portanto, ou por uma razão desse género, ou então porque foi ou falha de previsão ou então um descontrole total. E se é falha de previsão nos custos, é incompetência. Se é um descontrole total nas contas, é corrupção. Paulo Moraes, ex-vereador de urbanismo da Câmara do Porto, vai ainda mais longe.
considera que as derrapagens financeiras nas obras públicas em Portugal servem para financiar os partidos políticos. O financiamento partidário, hoje em Portugal, é verdadeiramente uma questão calamitosa. Os portugueses, se conhecessem os mecanismos, estariam todos em pânico, que é o financiamento da vida dos próprios políticos. Há todo um conjunto de pessoas que gravitam à volta da vida política, os chamados homens da mala, que são aqueles que fazem intermediação entre o financiador e o partido que recebe dinheiro. E hoje as margens de comissionamento neste tipo de negócio, porque já é um negócio verdadeiramente, são da ordem de 40%. Ou seja, alguém vai a um empreiteiro buscar 100 mil euros para dar ao partido e fica pelo caminho com 40 mil euros, entrega 60 mil ao partido. A FEPICOP, a federação que representa as empresas de construção em Portugal, também atribui a responsabilidade à classe política. Aponta que as derrapagens devem-se sobretudo aos pedidos para as obras estarem prontas a tempo das eleições. Centro Cultural de Belém, um caso emblemático das derrapagens financeiras em Portugal. Na base da sua construção esteve a necessidade de um equipamento arquitetónico que pudesse acolher em Lisboa, em 1992, a presidência portuguesa da União Europeia. A obra custou 3 vezes mais do que estava previsto. Os estádios para o Campeonato Europeu de Futebol de 2004 custaram mais do dobro do que estava previsto. Foram construídos 8 novos estádios e remodelados 2. Por exemplo, o novo estádio em Leiria, que também ainda está por acabar, derrapou dos 20 para os 83 milhões de euros. E não se pensou naquilo que são os custos de manutenção e de exploração. Só nos últimos 10 anos, o valor perdido nas derrapagens nas grandes obras públicas em Portugal foi de quase 1.400 milhões de euros.